Hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. A festa é sempre foi na quinta-feira passada, mas por motivos pastorais em alguns países do mundo, nós celebramos como solenidade no domingo seguinte, para dar oportunidade para todos os fiéis poderem participar. A ascensão do Senhor não é o melancólico adeus. Adeus, Jesus foi embora. É verdade que depois de 40 dias ele apareceu várias vezes aos apóstolos e a várias pessoas reunidas para provar de modo insofismável que havia ressuscitado. Também apareceu para falar-lhes do reino de Deus, para consolar aos apóstolos e os seus discípulos. Cerca de 500 pessoas viram Jesus depois de ressuscitado. Mostra realmente que estava aqui, vivo. Eu sei, ele está vivo, não podemos negar isso, dizia São Pedro e São João. Também os prepara para o Espírito Santo. Isso foi durante 40 dias seguidos. E depois ele foi para o céu. Mas, como eu disse, não foi um adeus. Vou embora e vocês fiquem aí sozinhos. Porque Jesus apenas desaparece dos apóstolos do ponto de vista da sua visibilidade. Mas ele continua presente na sua igreja, continua presente na sua palavra, continua presente na Eucaristia, de modo real e substancial, e continua presente através da igreja. Apenas não temos a visão de Jesus do ponto de vista da pessoa que possamos tocar, abraçar, mas temos a sua presença e é real na igreja. Ele desaparece dos nossos olhos, mas está presente conosco. E com as suas mensagens que Jesus nos deixa, quando ele na sua ascensão, ele sobe ao céu. A primeira é que nós devemos ser testemunhas. Sereis minhas testemunhas, não só na Judéia e na Samaria, mas em todos os confins da terra. Como disse, Jesus está presente. E eu sou que um ponto está presente através da igreja, presente através dos nossos pastores, dos apóstolos, dos seus sucessores, que são os bispos, do sucessor de Pedro, que é o Papa, o Romano Pontífice, mas está presente também em cada cristão. Por isso ele diz: sereis minhas testemunhas em toda parte, até os confins da terra. O mundo hoje precisa de testemunhas de Cristo, e precisa mais de testemunhas do que de mestres. Na verdade, nós hoje vemos muitos mestres por toda parte, todo mundo quer ensinar alguma coisa. Se vamos nas redes sociais, tantos blogs, tantos canais, muitos e muitos mestres, cada um ensinando de uma forma. E isso, corremos até o risco de ficarmos com ideias erradas a respeito da doutrina, a respeito da igreja, a respeito da situação atual da igreja. Muitos aparecem falando diversas coisas da igreja, mostrando soluções de acordo com suas cabeças. Realmente hoje nós temos muitos mestres, mas temos poucas testemunhas. Então vale mais ser testemunha do que ser mestre. Ser mestre é muito fácil. Um pai de família pega para o seu filho, ensina catecismo, ensina a rezar, ensina a praticar o bem, a praticar as virtudes, corrige os erros. Isso é um mestre. Mas o mais importante do que ser mestre é ser testemunha. Portanto, nós temos que buscar viver esse testemunho de Cristo no dia a dia.
O Papa Leão, ontem, falando aos sacerdotes, ele chama a atenção dos sacerdotes que estavam sendo ordenados ali, da importância de serem transparentes. Em um mundo ferido, em que a igreja fica desacreditada por causa das grandes feridas causadas dentro dela e depois feridas do mundo, é importante que o sacerdote viva a transparência. E essa transparência exige que ele testemunhe a sua fé e o seu amor ao nosso Senhor. E mutatis mutandis, não só os sacerdotes, cada fiel tem essa obrigação de testemunhar a Cristo com a sua vida. Nós somos muito fáceis em acusar problemas dos outros, em criticar as pessoas, em julgar as pessoas, falar dos seus defeitos, mas o primeiro cuidado que nós temos que ter é com a nossa vida moral, com a nossa vida espiritual, testemunharmos a Cristo não só com as palavras, mas também com a nossa vida. As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Por isso Cristo, quando diz, sereis minhas testemunhas, Ele está nos chamando a atenção. E testemunhar a Cristo é viver nele, por Ele e com Ele, em todas as nossas ações e em todas as nossas operações. Seja como pai de família, como mãe, como jovem, como estudante, como operário, como professor, como médico ou qualquer profissional liberal, que testemunho nós estamos dando de Jesus Cristo? Muitas vezes vivemos uma espécie de esquizofrenia. Vivemos num mundo que não é nosso, porque criamos uma fantasia e, na verdade, não temos os pés no chão. Por isso precisamos viver o próprio Jesus no dia a dia. Daí o compromisso que cada um de nós tem que ter com a santificação da sua alma. Não é só salvar a alma, também, mas é buscar a santidade. A salvação da alma pode ser conseguida até na hora da morte, mas a santidade é algo conseguido no dia a dia. Por isso o primeiro passo é procurar se conhecer. Quem sou eu? Como sou eu? Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas qualidades? E começar a partir daí a tomar atitudes. E é claro que Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, como diz Santo Agostinho. Essas atitudes são necessárias daquilo que depende de nós. Mas temos que contar com a graça de Deus. Daí a necessidade da vida de oração, de sacramentos e de uma grande vigilância. Somos muito fáceis em julgar os outros, mas e nós? Estou cuidando da santificação da minha alma? Estou procurando crescer? Eu só serei testemunha de Cristo se eu cuidar de ser santo. Que a única razão que tem o homem de viver é ser santo, porque com a santidade nós vivemos em comunhão com Deus. Somos moradas de Deus. Então o testemunho exige uma busca constante de conversão e de santificação. Então cuidado, não façam as pazes com os defeitos. Cuidado, podemos cair. Quem está de pé, cuide que não caia. Cuidado, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então procure viver o amor de Deus, como Jesus pergunta a São Pedro: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vamos viver esse amor de Deus, buscando no dia a dia fazer a vontade dele. Assim nós seremos testemunhas de Cristo. Isso começa aqui dentro de nós, não para os outros verem ou começarem a nos aplaudir, não, mas por nós, para estarmos unidos a Ele. Esse é o primeiro compromisso de quem quer testemunhar a Jesus Cristo, na sua vida. Imagine uma criança que cresce com dois pais que são santos. Essa criança vai ser santa, ou vai ter o caminho da santidade, mesmo que depois venha a cair, o que ela recebeu lá na frente vai se revelar. Por quê? Porque ela aprendeu não só com as palavras que os pais ensinaram,
mas aprendeu absorvendo no dia a dia os bons hábitos, os conselhos, as atitudes, o modo de ser, o modo de encarar a vida, o modo de viver o Evangelho. A criança absorve, os filhos absorvem. Sermos testemunhas é neste sentido. Mas Jesus continua: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta semana é uma semana de oração, de preparação para a festa de Pentecostes. E em oração estamos sempre com Nossa Senhora no cenáculo, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós, o Espírito Santo que recebemos no batismo, que recebemos com a plenitude dos seus dons no sacramento da Crisma, e é o Espírito Santo que está na igreja e que conduz a igreja. Então toda a igreja essa semana ora ao Espírito Santo com Nossa Senhora, pedindo por ela e por cada um dos seus filhos. E nós todos unidos em oração vamos suplicar ao Espírito Santo que venha sobre nós e que nos confirme na fé e que nos santifique na sua igreja. A igreja que é o corpo místico de Cristo e cuja alma é o Espírito Santo. Realmente a igreja, ela passa por dificuldades. Vivemos hoje uma grande crise de fé na igreja. Os inimigos, vendo que não conseguem destruir a igreja por fora, eles penetram na igreja. Entram nas cátedras de teologia das universidades católicas, das cátedras de teologia dos seminários, e muitas vezes com verdadeiras heresias. São Pio X dizia na sua encíclica Pascendi que o modernismo está nas veias da igreja e não melhorou de lá para cá, embora tenha havido atitudes não só de São Pio X, mas de vários papas, sobretudo Pio XII, depois a Congregação para a Doutrina da Fé emitindo documentos, chamando atenção, corrigindo, muitas vezes um pouco tardiamente, mas tomando atitudes. Os inimigos penetraram em toda parte e tomaram conta de muitos postos da própria hierarquia da igreja. E é claro que toda a igreja sofre com isso, mas somos tentados a achar que tudo está perdido, que é preciso deixar este corpo e fazer um outro, como Lutero fazia. Ou somos tentados a deixar a comunhão da igreja como ela está e buscar outros grupos fora da comunhão. Ou somos tentados a achar que existem duas igrejas, uma igreja de hoje e uma igreja de antigamente, e que nós vamos deixar a igreja como instituição atual e vamos buscar a igreja de antigamente, como se fossem duas igrejas, como se fossem duas Romas, uma Roma progressista e uma Roma tradicionalista. Não existe isso. Existe uma igreja só, uma igreja que é a igreja de Cristo, que é a igreja católica, apostólica e romana, que tem um chefe, que é o Romano Pontífice, que tem um colégio dos sucessores dos apóstolos, chamado Colégio Episcopal. É uma igreja só que está invadida, infiltrada. Há muita gente santa na igreja, muita gente de oração, muita gente que procura se formar bem, que procura cuidar bem das suas almas e cuidar bem das almas. Mas há também muitos que, cheios de ideias contrárias à verdadeira fé, que se infiltraram e estão aí, enchendo a cabeça de muita gente. E nós estamos aí há décadas, gerações sendo muitas vezes formadas num caminho que não é o caminho da igreja, que não é o caminho católico, mas tudo faz parte da mesma igreja. Nós não somos os juízes e começamos a dividir a igreja entre os que são bons e os que são maus, até porque só Deus conhece cada um de nós. Mesmo dentro de nós há essa divisão.
uma parte boa, uma parte ruim, mas eu não estou dividido. Eu sou de nosso Senhor. O que tem de ruim foi algo que entrou, que precisa sair, ou precisa melhorar. Assim também é o corpo da igreja. Temos a tentação de dizer que Cristo saiu da igreja como instituição e deixou de dar assistência à igreja como instituição e agora dá assistência a uma outra, paralela. Isso não é correto. Isso não é tradicional. Pelo contrário, eu não posso ir por esse caminho e começar então a achar que a igreja, ela está fora da própria instituição, como tem hoje o Papa e os bispos. Para alguns grupos, o grande pecado é nós estarmos em comunhão com a hierarquia da igreja. Mas é o que nós temos: bons e maus, santos e não santos. Só que quem guia a igreja é o Espírito Santo. Quem cuida da igreja é o Espírito Santo, que lhe dá os meios para ela própria se desintoxicar de tantos venenos que foram colocados ao longo da história. Temos que confiar em nosso Senhor, confiar na igreja e procurarmos ser fiéis. É exatamente esse nosso papel e a nossa função de cristãos, de darmos testemunho da nossa fé, procurando viver uma vida santa. A igreja, ela não precisa de reformadores, ela precisa de santos. Só os santos renovam a igreja. Só os santos. E a igreja vai ser renovada no povo, na generalidade dos fiéis, quando a gente buscar essa santidade. Não pensem que a igreja vai se reformar com decretos. Não é o Papa fazendo um decreto lá que resolve tudo, embora precise fazer também, embora precise corrigir, embora precise realmente cuidar, chamar atenção, sancionar quando for necessário. Qualquer autoridade da igreja deve fazer isso. Mas se não muda o coração do homem, não vai. Porque não existe mais, por causa do espírito liberal que penetrou na igreja, não existe mais o Roma locuta causa finita. Deveria existir, mas diante de tantos problemas que aconteceram, Roma locuta e eu não concordo, saio fora. É essa mentalidade geral em todos os grupos, sejam os mais progressistas, sejam os mais tradicionais. Se eu não concordo, eu vou me embora e vou fazer meu cantinho. Isso na cabeça até de muitos padres e bispos. Então, realmente, vivemos uma grande crise. Porque se não for do jeito que eu quero, que eu penso, ou que o meu guru pensa, eu não vou fazer, eu não faço. Estou sempre colocando algum defeito. Mas temos que confiar na igreja, confiar que nosso Senhor é quem cuida. A liturgia de hoje nos exorta sempre a olharmos para o céu. Lá em Jerusalém, no Horto das Oliveiras, onde tem uma capela, onde, segundo a tradição, foi ali que Jesus subiu ao céu. Essa capela, no teto, tem um buraco. Então, ela é pequenininha. Quando a gente entra na capela, bem pequena. Quando entra na capela, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o buraco, né? Enorme, né? E por que isso? Foi ali que Jesus subiu ao céu. Então, por que a gente olha para o buraco? E o que é que tem lá do outro lado do buraco? O céu. Então, a ascensão é para nos chamar a atenção para o céu. Olha para o céu. Então, a liturgia hoje nos exorta a isso. Olharmos para o alto. Surso corda, corações ao alto. Só que nosso Senhor nos chama para a missão. Eu vou para o céu preparar lugar, olhe para o alto. Mas ide e pregai. E eles foram para a missão. E essa missão
não é apenas dos apóstolos, mas essa missão é de cada cristão. Incumbe a cada discípulo de Cristo o dever da missão, o dever de propagar a fé. E eles foram por toda parte e pregaram com a palavra e com o exemplo. Por isso, cada um de nós é missionário também. Cada cristão, no âmbito da sua ação, na sua família, no seu local de trabalho, cada um tem essa obrigação de disseminar a fé, seja com a palavra, seja com o exemplo, seja com a oração, com a penitência, mas cada um de nós. E é preciso nós nos questionarmos se estamos realmente vivendo essa missão no dia a dia, ou estamos calados, como se estivéssemos com medo. Uma vez houve um congresso comunista na Itália e disse, uma das falas, alguém lá disse que a grande diferença deles para os cristãos ou os católicos é que os católicos têm a verdade e se calam como se estivessem com a mentira, com medo. E eles têm a mentira e têm coragem como se estivessem com a verdade. Exatamente o contrário. E nós muitas vezes não fazemos nada pela nossa fé. Nada. E preferimos ficar bem quietinhos, como São Pedro, né? Lá no pretório, lá na casa de Anás e Caifás, né? Só cuidando de esquentar a mão no foguinho, né? Eu vou me esquentar, só eu. E não me preocupo com os outros. Nós temos obrigação também com a salvação dos outros, naquilo que evidentemente depende de nós. E foi exatamente isso que Jesus nos mandou: ide e pregai, ide e ensinai a toda a criatura, a todas as pessoas. A lição que a ascensão nos dá é exatamente essa, confiantes que nosso Senhor no céu, Ele está sempre apresentando ao Pai as suas chagas que mereceram a nossa redenção, e envia o Espírito Santo sobre a igreja e sobre cada um de nós para nos consolar, para nos fortalecer, para nos conduzir, nos guiar no caminho da santidade. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, nesta semana que antecede a Pentecostes, que ela nos fortaleça, que ela nos proteja e, sobretudo, que ela interceda por nós, para que sempre estejamos prontos para acolher o Espírito Santo em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.